Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma resenha espírita. Hoje, de número 5, nessa noite maravilhosa, agradabilíssima, num tema muito importante. Nós vamos falar hoje sobre a influência espiritual durante esse período de pandemia, ok? Antes de mais nada, quero agradecer a todos que já estão aí nos acompanhando, estão chegando, né, a turma. Os que já estão aí, estou vendo o nome de alguma, a Eliene, obrigado por tudo, viu, Eliene? A Luísa, nosso suporte, nosso apoio. Hoje nós temos a Ju também aqui, Fábio Fadel, o Gambarini lá de Cândido Rodrigues está aí, o Fabião também está chegando, a sua, a Gilda, Marcão. Como é que está o som? Vocês conseguem me ouvir? Está tudo tranquilo? Som, imagem. Eu sempre falo que a imagem não está muito boa, não, mas o som vocês precisam ficar esperto, aí ver se está tudo certo. Me dê um feedback, por gentileza, quem tiver já no chat, por favor. Primo, tudo certo aí ou não? Ok, Lu. Pessoal, é importante também, tá, a participação de todos. Se porventura ficar alguma pergunta para trás, aí nós temos a Eliene, temos a Cristina, temos a Luísa, que dá sempre um suporte para o pessoal, aí ela está sempre disposto a atender, ok? E para a gente já começar, obrigado, Fábio, obrigado mesmo, viu? Queria convidar todos para a gente fazer uma prece, não é obrigatório, aquele que quiser participar, ok? Dá uma relaxadinha aí, tira a mão do teclado, do celular, do tablet. Feche os seus olhos e vamos nos conectar ao Criador, a Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todos. Vamos rogar a Ele as bênçãos para essa noite, que Ele permita que os bons Espíritos estejam conosco, nos intuindo, nos conduzindo, nos alertando, e que Ele permita também que esses bons Espíritos neutralize a ação daqueles espíritos que ainda insistem em querer prejudicar, em querer o mal. Por isso, em nome de Deus, iniciamos mais uma resenha e que Deus possa abençoar a todos. Ok? Tudo tranquilo aí? Opa, hoje a Agatha está presente, hoje ela veio mesmo, hein? A Adri também está aí, Lourdes, o Wagner chegando. O pessoal aos poucos vai se achegando. Olha, hoje eu tenho um convidado para lá de especial, uma pessoa maravilhosa, a qual eu admiro muito o trabalho dele. É uma pessoa que tive o prazer de conhecer pessoalmente, de estar por alguns momentos, de compartilhar ideias, de falar um pouquinho, aquela resenha também, muito bom. É uma pessoa que tem a minha admiração em mais alto grau. Hoje nós vamos ter conosco Antônio Coelho. Antônio Coelho é da cidade de São Paulo. Ele é membro da Sociedade Espírita Francisco de Assis. Ele participa do programa Esclarecimentos Oportuno, um ótimo programa, vale a pena acompanhar. Ele é apresentado pela Rede Boa Nova de Rádio. Profissionalmente, ele atua no ramo da indústria gráfica. Ele é expositor, é estudioso espírita, e então eu gostaria que todos dessem aquele boa noite especial para o meu querido amigo Antônio Coelho. Boa noite, mestre. Boa noite, Ale. Tudo bem, cara? Obrigado pelo Ótimo. convite. É um prazer estar aqui com você. O prazer é meu, o prazer é nosso. Obrigado por ter aceito, tá?
e se dispor aqui estar conosco conversando um pouquinho sobre doutrina espírita. É um Sempre prazer. muito bom, sempre muito bom. Obrigado. Ok? E aí, tá Ok, tudo obrigado. tranquilo? Tudo certinho. Preparado para o bombardeio aí ou não? O tema Vamos lá. é meio agitado aí. Mas vamos lá, vamos lá. Pessoal, vocês estão ouvindo bem o coelho também ou não? O som dele tá perfeito para vocês aí? Me dê um retorno. Olha no seu visor, você consegue ver aí ou não? É, o Então, olha Fábio, lá. né? Amanhã eu vou fazer a propaganda aqui, Ale. É, pode fazer. Amanhã, amanhã o Fábio e eu fazemos um ao vivo também lá no nosso canal Allan Kardec TV. Ah, legal. Nós iniciamos na segunda-feira à noite falando sobre o Livro dos Espíritos e amanhã a gente vai dar continuidade sobre os comentários relacionados ao Livro dos Espíritos. Oh, legal, ótimo. Então amanhã, a partir das 21 horas também, estão todos convidados. Opa, legal. Muito bom mesmo. Alô? Então vamos lá. O tema é sempre muito atual, né? Ele fala sobre a influência espiritual, principalmente nesses momentos, né, que nós estamos vivendo de pandemia. Então, uma pergunta, acho que todo mundo que está aqui no chat, né, que nem a Ana Maria e tudo mais, a Kátia, elas querem saber, Travou aí, Ale. Deus permite que os espíritos influenciem as pessoas? É uma pergunta óbvia, mas todo mundo quer saber sobre isso. Oi, Ale, travou. Ale? Alô, tá me ouvindo? Oi, Ale. Agora você sumiu um pouquinho. Hum. Conseguiu me ouvir ou não? Não, não escutei a pergunta, Tá. É, desculpe. muitos aqui estão querendo saber, né, o tema é influência espiritual nesse período de pandemia. Por que Deus permite que esses espíritos influenciem as pessoas nesse período? É uma pergunta clara, né? É, objetiva, né? Então, na realidade, se a gente for lá recorrer ao Livro dos Espíritos, na pergunta 459, deixa eu ver se não me falha a memória, é isso. A gente pode lembrar aqui que Kardec perguntou para os espíritos superiores porque se os espíritos nos influenciam. E ele disse que muito mais do que a gente imagina, boa parte das vezes são os espíritos que nos dirigem. Na realidade, do modo geral, inclusive os flagelos, Deus permita que eles aconteçam para que a gente avance mais depressa. Mas nesse momento a gente não entende muito bem isso. Né? Como é que essa história de avançar mais depressa e eu estar sofrendo? Mas a questão relacionada com os espíritos, ela vai um pouco de encontro aos nossos pensamentos. O que Uhum. ocorre com a gente nesse período? E nos períodos, do modo geral, que a gente passa por aflições? Os nossos pensamentos não são muito ligados a Deus. Nossos pensamentos são um pouco dispersos, a gente está muito preocupado com uma série de coisas. Será que eu vou ficar doente? Será que eu vou ter dinheiro para pagar minhas contas? E é nesse momento que os espíritos veem uma brecha e acabam nos influenciando. Mas a coisa é muito interessante porque às vezes se a gente entender essa questão dos flagelos, inclusive lá na pergunta, depois se a gente quiser falar de 737, porque acontecem os flagelos, na realidade Deus permite para que isso aconteça, por incrível que possa parecer, é para que a gente avance mais depressa. A gente nesse momento não entende muito isso desta forma, né? Mas na realidade a gente precisava despertar alguns valores que a gente no dia a dia, embora estude a doutrina espírita, a gente não se atenta muito a eles, né? Será que como é que está o nosso orgulho?
Como é que nós somos egoístas, não somos? Será que não é o momento de a gente mudar um pouquinho? Tem uma série de coisas que eu preciso tomar conhecimento, sobretudo com relação à doutrina espírita, o que, que a doutrina ensina para a gente entender melhor esse momento. Sabe? Então são diversos detalhes que são importantes, a meu ver, para que a gente possa melhorar a nossa condição espiritual. Não, ótimo, ótimo. Você falou sobre essa questão de a gente não saber, às vezes, conduzir os pensamentos, né? Às vezes, no momento, você não conecta com Deus ou com os bons espíritos, né? Você fica mais preocupado com as coisas materiais de momento, o que tem uma certa lógica também, né? Principalmente pela nossa própria evolução, pela nossa própria moradia, num planeta de provas e expiações. Então, o ponto-chave para que essa influência ocorra, então, são os pensamentos? Na realidade, é a qualidade dos nossos pensamentos, né? Como os espíritos e o pessoal que assiste os seus programas já entende isso muito bem. A gente acaba se ligando com espíritos que estão na mesma sintonia dos nossos pensamentos, ou eles se ligam a gente. Se a gente tiver pensamentos elevados, ligados a Deus e tal, naturalmente a gente vai ter a ligação com os espíritos bons. Já se a gente tiver os pensamentos negativos, né, de preocupação, medo, essas coisas, a gente acaba atraindo outro tipo de espírito. E esses espíritos, por incrível que possam parecer, eles ficam felizes, né, em nos trazer esses constrangimentos que por vezes trazem. E a gente não tem ideia, sabe, Ale? Muitas vezes eu assistia o programa que você fez com a Sandra Fiore. Né? Dias atrás, Suicídio. sobre as questões relacionadas com suicídio. Na maioria dos casos de obsessão, naturalmente, depressão e suicídio, há sempre aí esse ingrediente espiritual. Espíritos que procuram nos levar para esse caminho por conta dos nossos pensamentos não estarem muito bem. Então a coisa vai sendo trabalhada aos poucos. Você veja no caso de depressão, por exemplo, a grande maioria deles, poucos, tem aí algum ingrediente físico, mas a infinita maioria tem o ingrediente espiritual. Então esses espíritos, como diz a questão 459 do Livro dos Espíritos, eles nos dirigem o pensamento e a gente não se dá conta disso. Nesse momento de pandemia, ainda pior, porque as nossas preocupações com as coisas materiais são ainda maiores, né? A gente fica meio que pensando que amanhã a gente pode pegar esse vírus e a gente via trazer um problema para nós ou para algum familiar ou ente querido, seja lá o que for, para os amigos, né? Então isso acaba, nesse momento, sendo pior ainda, mas a questão espiritual, a gente, na casa espírita, devia dar uma atenção maior, os frequentadores, sobretudo, porque ela é de fundamental importância para a nossa caminhada. Na realidade, você vê que todas essas questões que se fala, diz que é para nós espíritos avançarmos mais moralmente. Né? Que ultimamente, se a gente for ver, nos últimos séculos aí, nós avançamos cientificamente de forma muito grande, né? Nós tivemos um avanço significativo. Mas moralmente, se a gente for analisar, será que nós estamos muito melhores do que na época de Jesus? Ainda fizemos, o Fábio e eu, na semana passada, no sábado, um programa sobre essa questão relacionada com os flagelos destruidores, lá na Ilhas Maurício, né, que você conhece, lá da Revista Espírita. Sim. Tem 2 artigos na revista, né?
Exatamente. No primeiro deles, se você vê, as pessoas, os produtos que tinham, que lá era o quinino, se não me falha a memória, Sim, sim. aumentou o preço 100 vezes, porque todo mundo saiu igual louco. É muito diferente do que é hoje. Pelo contrário, né? Vemos a cada dia que isso impera ainda, né? Essas mazelas ainda imperam. Então veja como nós ainda não caminhamos muito. Então, como dizem lá os espíritos já daquela época, que esses flagelos eles acabam acontecendo para dar um impulso maior nos encarnados, sobretudo, né? E no planeta do modo geral. Tá. Então, eu vou abrir daqui a pouco para questões que o pessoal está mandando no chat, mas antes vou pegar um gancho da tua fala. Então, pelo que você falou agora, as influências exercidas pelos espíritos, tá, podem então trazer algum tipo de transtorno para o encarnado? Claro. Essa influência dos espíritos, a gente pode considerá-la de algumas formas, né? Nesse momento a gente está falando mais do desencarnado para o encarnado, né? Uhum, Mas uhum. ela pode se dar do encarnado para outro encarnado. Imagina, eu vou dar um exemplo, né? Aquelas mães que querem dominar os filhos, não tem. Então é o espírito querendo dominar o outro de alguma forma. Ah, não, é por amor, mas o amor não domina, né? É uma coisa diferente. Existe a influência de desencarnado para desencarnado, e existe ainda a interferência do encarnado para o desencarnado. Eu vou te dar um exemplo simples. Imagine que um ente querido nosso retorne para o mundo espiritual. É uma coisa natural da vida. É a única coisa que a gente tem certeza na vida da gente é que um dia a gente vai retornar para o mundo espiritual, né? Quando a gente Perfeito. nasce, é isso que a gente sabe. Acontece que quando isso ocorre, a gente não trabalha isso muito bem, mesmo sendo espírita. Então, o nosso pensamento, querendo que aquele espírito esteja próximo de nós, ele recebe lá. E ele não sabe o que fazer. Imagine a sua mãe, ou a minha mãe, ou meu pai, o seu pai, lá no mundo espiritual, a gente aqui querendo que ele esteja junto com a gente, ele não sabe o que fazer. Vê que coisa complicada. Ou pedindo coisas que ele não está apto ainda a poder nos oferecer ainda. Exatamente. Então você veja que a gente, mesmo sendo espírita, muitas vezes acaba causando alguns problemas de influência espiritual. Claro que não tem maldade nisso, não quero aqui Sim, julgar sim, maldade sim. nesse sentido, mas é que a gente, por desconhecimento, acaba causando. No caso das influências dos espíritos nesse momento e no dia a dia que a gente vivencia, são espíritos que aproveitam a nossa faixa de pensamento. Eles se aproximam de nós por aquilo que a gente pensa. Então, se a gente tem os pensamentos não muito bons, os espíritos não muito bons se aproximam. E eles ficam felizes. Depois, na questão aqui, eu gosto sempre de lembrar, se Vamos lá. o pessoal puder depois dar uma lida, a Sim, questão sim. 465, aí pergunta com que objetivo os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal. Aí a resposta começa a fim de nos fazer sofrer como eles. Perfeito, perfeito. Além disso, tem um outro grupo de espíritos que a gente trabalha lá nos casos nossos de que a gente chama os espíritos, né, para conversar. São espíritos com os quais a gente teve problema no passado. Lembra lá no Evangelho que tem as causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições? Sim, pretéritas. Então, então você imagine que alguns espíritos que tiveram uma relação conosco no passado, e nós, a maioria infinita de nós aqui encarnados, se fôssemos bonzinhos, a gente não estaria aqui. Não precisaria estar encarnado de novo. Então, Uhum. nós temos aí alguns ajustes, estamos aqui com alguns objetivos
o objetivo principal é a gente ampliar os nossos conhecimentos, mas esses espíritos que tivemos aí algumas desavenças no passado, procuram também se aproveitar desses momentos que a gente está mais debilitado, vamos dizer assim, em relação aos pensamentos, para induzir a gente a coisas como suicídio, depressão, e a gente acaba caminhando por isso sem... A hora que a gente percebe, já foi. Ótimo. Eu tenho um querido amigo aqui no chat, o Agnaldo Pedrão, um grande abraço para ele. Ele traz uma pergunta interessante, está dentro dessa do seu viés agora, ó. Vê se você consegue ver aí, ó. Ale, como podemos alinhar nossas vibrações, nossos pensamentos com as necessidades de manutenção material e o quanto o evangelho no lar nos ajuda? Ó, deixa eu dizer uma coisa. A questão toda é a gente estar bem com os pensamentos. A gente está atravessando um momento difícil. Acho que o momento é difícil para todos nós. É algo que ninguém tem experiência, né, do passado, não tem história. Né? Como é, como é que não é, como é que vai ser no final, quando que vai acabar. A gente sabe que vai acabar, não sabe o dia. Mas e depois? Quanto tempo vai durar? As coisas vão voltar rapidamente? Mas veja só, se a gente ficar tenso com isso, vai resolver o problema? Não vai. Esse é o detalhe. Né? Então, eu vou ficar agitado, eu vou ficar aqui sofrendo. Vai mudar o quê? O que eu posso fazer para a coisa melhorar nesse momento? Se você tem uma empresa, tenta trabalhar como o pessoal está fazendo pela internet. Se tem um comércio, vamos tentar vender pela internet. Então a gente tem que procurar meios, acho eu, que a gente se mantenha o mais tranquilo possível. Agora, existe a questão do evangelho no lar, sabe, para mim é uma questão assim um pouco complicada. Porque na realidade, as pessoas, elas fazem o evangelho no lar não com o objetivo de tirar um conhecimento. Muitas vezes eu vejo que o simples fato de fazerem o evangelho no lar e dizerem aquelas palavras, elas acham que os problemas acabaram. E não é assim que funciona. Ou que uma proteção extra vai estar para o próximo. Não tem milagre. Sabe? O objetivo do estudo do Evangelho em casa é a gente angariar conhecimento para tentar entender melhor isso que a gente falou anteriormente. Como é que eu faço para ficar com os pensamentos elevados? Na doutrina espírita a gente tem que entender que não tem milagre, não tem mágica para essas coisas. Eu vou fazer o Evangelho, eu vou ler o capítulo X do Evangelho e os meus problemas acabaram. Não existe isso. Dá para ser assim? Imagina. Eu simplesmente porque eu li, os espíritos vão se afastar, meus pensamentos mudaram. É isso que a gente tem que lembrar, as questões relacionadas com o pensamento. Onde é que estão os nossos pensamentos, entendeu? Não, ótimo. A Silvinha também traz uma pergunta para você. Antônio Coelho, boa noite. E no caso das influências bem sutis, às vezes estamos bem e de repente sem motivo aparente para deixarmos de estar. Como que é essa relação aí, Coelho? A gente não pode... Obrigado, Silvia. É assim, pelo que a gente estuda. A gente não pode imaginar que esses espíritos, eles sejam bobos. Os espíritos que estão no mundo espiritual, eles nada mais são que homens que não têm mais um corpo físico. É só isso. Certo? Nós somos espíritas. Então, a gente vai desencarnar e vai para o mundo espiritual. Se eu sou um espírito bom, eu vou trabalhar para ajudar as pessoas. Se eu sou um espírito que não sou muito bom, eu vou trabalhar para prejudicar as pessoas. E eu vou ficar feliz por isso. Só que a gente às vezes imagina que essas pessoas que trabalham no mal, elas não sejam inteligentes. Então, o que acontece? E é verdade o que a Silvinha falou. Essas coisas elas começam de forma muito sutil.
sabe? Devagarzinho, devagarzinho, e o nosso pensamento vai entrando naquela sintonia, e aí, a hora que a gente vê, a gente está com depressão. Entendi, não. Entendeu? Essa coisa ela vai crescendo, ela começa muito sutilmente e a gente não se dá conta, Lê. Sabe? Então, Ela é uma coisa silenciosa, na verdade, né, o coelho? isso, exatamente isso. E essa é uma preocupação que todos nós deveríamos ter todos os dias, porque quem de nós consegue ficar por mais. Ó, vamos imaginar o nosso melhor período da vida. A gente consegue ficar com o pensamento 100% do tempo elevado? Imagina, de maneira alguma. Basta Então, pegar o carro e sair no trânsito aí em São Paulo, né, o coelho? é simples assim, né? Então você imagina, às vezes detalhes são suficientes para fazer com que a gente se deixe levar para situações complicadas. Não, ótimo. Então, ô Coelho, como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que são sugeridos por esses espíritos? Tem alguma regra para isso? Ó, normalmente os espíritos superiores ensinam que aquele primeiro pensamento é o nosso, né? E depois Aquele de pronto. pum, o primeiro é o nosso. E os que vêm na sequência, aí são os espíritos. E aí é engraçado que a gente não pode esquecer que todos nós também, Deus não largou a gente no mundo perdido. A gente não pode esquecer que todos nós temos um espírito protetor Sim. que toma conta da gente o tempo inteiro. Então, muitas vezes, quando existem essas sugestões negativas, o nosso espírito protetor está ali, olha, fica esperto, isso não é assim, é assado. E a gente, às vezes, pode notar que a gente se pega conversando com o nosso pensamento. Então, tem uma sugestão de um lado, tem uma sugestão do outro, e a gente não se dá conta que é de um espírito que não é muito bom e de um espírito que quer o nosso bem. E aí, Ale, o que eu sempre brinco é o seguinte: as pessoas gostam de assistir o que na televisão? Os programas de desgraça ou os programas que falam de coisas boas? TV Cultura é líder, né, em audiência, né? Você vê, tem lá uns programas maravilhosos, ninguém sabe nem que existe, tem uns programas excelentes lá. O Discovery, mesma coisa, tem uns programas ótimos, mas as pessoas não dão muita atenção. Então o problema nosso é que a gente está mais com o pensamento ainda da nossa natureza, né, de espíritos imperfeitos, nosso pensamento ainda está mais ligado às coisas negativas do que propriamente as coisas boas. E às vezes, boa parte das vezes, a gente acaba dando ouvido para esses pensamentos negativos e se conduz por eles. Tá. Você falou que o de pronto, né, então, é o nosso. O que vem às vezes Então, disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso, né? Isso. Né, conforme a natureza do encarnado. Mas tá, essas influências só são ruins ou não? Você Não, até falou do anjo da guarda aí agora, no caso. então, as influências, elas estão diretamente ligadas à qualidade dos nossos pensamentos. Se nós estamos com os pensamentos elevados, imagina assim, é o que você falou, um espírito com um pensamento negativo vai assistir a TV Cultura, que ele vai buscar cultura, não é o objetivo dele. Então, se a gente tiver com o pensamento elevado, os espíritos que não são muito bons, eles se afastam, naturalmente. Mas o problema é como estão os nossos pensamentos. Se a gente tiver mais tempo com os pensamentos elevados, mais fácil vai ser de a gente estar próximo de espíritos que têm uma conduta melhor. Olha, a Lúcia Helena faz um comentário interessantíssimo, Coelho. Vamos lá, quer ver? Ó. Engraçado que em concurso tenho sempre que ficar com a primeira opção. Sempre que volto e troco a alternativa, eu erro. Pois é, você vê, a pessoa, às vezes a gente estuda e a gente não confia no nosso conhecimento.
Né? Aí a gente vai, será que é isso mesmo? Aí você vê, aí a gente se conduz por um outro caminho que não é aquele que a gente buscou conhecimento e acaba dando errado. Lamentavelmente é verdade. Então você falou da questão desses espíritos, né, que você falou que podem ser alguma causa pretérita, né, que querem nosso mal, alguma coisa, porque um dos nossos objetivos de estarmos aqui também é reparar também algumas coisas que a gente fez, né, no Isso. passado aí. E nós temos também em contramão, né, o nosso anjo guardião, que é um ser superior, enviado por Deus, para que dá o nosso suporte aqui na Terra, tá? Mediante isso, então a gente tem uma influência que pode ser salutar, boa, né, positiva, ou uma perniciosa, negativa. E Isso. como eu faço para peneirar isso aí? É uma pergunta que O, todo mundo aqui está querendo saber. o Ale, só lembrando que o nosso espírito protetor, ele é sempre de um nível espiritual além do nosso. Então, por exemplo, nós somos dos espíritos imperfeitos, os nossos espíritos protetores são sempre, pelo menos, espíritos bons. Ainda bem, né, Coelho? Senão seria Pois cego é, guiando cego, né? nossa, você vê como Deus sabe das coisas, né, cara? Mas, desculpa, repete a pergunta, Ale. É, e você falou que nós temos, né, uma influência negativa, né, que pode ser de outras existências pretéritas, e temos o nosso anjo da guarda. Então a gente pode concluir que nós temos uma influência perniciosa, negativa, e uma salutar, positiva. Como a Isso. gente consegue peneirar isso aí para tentar dar um equilíbrio nessa parte aí? Ó, Ale, hoje, na condição que a gente se encontra, nós aqui no planeta estamos uns um pouquinho mais avançados, outros um Uhum. pouquinho menos, mas a maioria está numa mesma média. Então hoje, a gente sabe. Ó, imagina assim, ó, um espírito fala assim, ó, Ale, vai roubar ali o bar da esquina. Pode ser um espírito bom? De maneira nenhuma. Entendeu? Então, hoje a gente, pelo conhecimento que a gente tem, a gente já tem condições de saber o que é bom e o que não é muito bom. Então, eu acho que isso é bastante simples. Nessas interferências que a gente acaba recebendo, é de suma importância que a gente saiba, né, tenha esse conhecimento e escolher o melhor caminho. Não se deixar levar, às vezes, por influências mais bonitas, às vezes. Ah, é mais legal Sim, fazer isso. E a gente se deixa levar. Se entendi, deixa então. levar. Né? Entendi. Ótimo. Mas hoje a gente já tem, acho eu, condições de discernir o que é bom do que não é bom. Ótimo. A Kátia Amara faz uma pergunta, aliás, desculpa, viu, Kátia? Passou e eu não vi aqui. Estava tão concentrado no coelho aqui, aproveitando esse momento que eu acabei esquecendo. Então, retornei para pegar ela aqui. Obrigado por ter me avisado. Ela pergunta assim: sendo assim, estando eu com pessoas com pensamentos negativos, como me proteger e ajudar essas pessoas? Boa Então, pergunta, muito é boa. ótimo. Olha, essas questões a gente tem que. Pode ajudar pelo exemplo. Os pensamentos negativos, os espíritos, inclusive, falam numa reunião, a gente consegue perceber a vibração, se os pensamentos são bons ou se não são muito bons. Quando os pensamentos não são muito bons, você vê que a reunião é meio pesada, né? Mas se a gente perceber isso, a gente tem condições, com o nosso pensamento, trabalhar de forma contrária. Pedir para os bons espíritos, como você fez no início do programa, que os bons espíritos nos auxiliem em nossos objetivos, que todo mundo possa ser atendido da melhor forma, ter maior clareza de raciocínio, para não tomar caminhos errados. Porque depois é aquela história. Hoje nós estamos aqui, como você falou na pergunta, com problemas do passado, com o espírito nos cobrando problemas do passado. Hoje a gente já sabe disso, né? Que nós somos Sim, cobrados sim, pelos sim, sim. enganos.
né? A gente já tem ideia clara e objetiva disso. Pô, mas se eu já sei isso, eu tenho que trabalhar para o futuro. Tentar acertar o passado e trabalhar para o meu futuro, com bons pensamentos, com boas ações. Acontece que a gente se deixa levar pelo dia a dia, aquela correria, e a gente esquece disso. E tem sabe, Ale, tem um detalhe importante nas evocações que a Sim, gente trabalha. A gente conversa com os espíritos. A infinita maioria dos espíritos, por pior que seja, que está lá assediando uma pessoa, se você conversar com ele e explicar a situação, que aquilo já passou, foi em um outro momento, e invariavelmente os espíritos que coordenam os trabalhos auxiliam para que esse espírito veja o que originou esse problema, é o tal negócio das relações que a gente tem. Nós temos relações com algumas pessoas que não são muito boas. E aí a gente acaba criando uma certa animosidade que a gente viveu no passado e depois traz para essa nova sim, encarnação. sim, sim. Quando você percebe, fala para essa pessoa que na realidade ele foi prejudicado naquela encarnação, mas na anterior, ele que prejudicou. É o que eu estou falando do efeito do futuro. Eles não sabem disso. A gente sabe e não faz. Isso que é pior. A gente já tem esse conhecimento que eu tenho que trabalhar para melhorar hoje, Sim, para ter sim. uma condição espiritual melhor no futuro. A gente sabe disso e não faz. Nós somos espíritas e temos essa informação. Fica procrastinando, né? Pois é, cara, é uma coisa lamentável. Mas, diferentemente dos encarnados, os espíritos, quando a gente conversa com eles, a maioria deles, Ale, se vocês tiverem um dia oportunidade de participar nos trabalhos com a gente, que numa conversa é suficiente para o espírito mudar de pensamento. Com nós encarnados, a gente consegue fazer isso? Não. São, cheios de vícios, né? Cheio de manias, de hábito, de rotina, Orgulho. orgulho, egoísmo, né? Pois é, cara, e aí a gente fica. Não resolve a situação. E esse negócio, é por isso que eu digo, a gente vai continuar levando o problema para o futuro, porque a gente não melhorou. Sim, sim. A Adriana traz uma questão, a professora Adriana, vamos lá. É verdade que esses espíritos podem ficar na nossa casa que preferem lugares escuros? Outra coisa, se já estamos muito influenciados, a nossa oração por si só parece não dar conta de elevar as nossas vibrações. O que fazer então? Então, Adriana, o que a gente tem que entender é assim: os espíritos, quando eles retornam para a pátria espiritual, eles só não têm mais o corpo físico. É a única coisa que eles não têm, que eles tinham, é o corpo físico. Eles continuam sendo espírito do mesmo jeito. A boa parte deles, não a maioria, mas boa parte deles, não sabe nem que desencarnou. Então, o que eles continuam fazendo? Como é que chamava aquele filme do Bruce Willis com o menino? Vocês lembram disso? Do filme. Eu sei. Lembra do Tem um, filme? tem um monte de neme aí dele, não é? Tem. Ele via espíritos, né? Alguma Não, coisa. na realidade Não. ele estava desencarnado e o menino Sim, via ele. Ele ele, continuava como espírito. É claro que aquilo não tem a realidade do mundo espiritual, sim, mas sim. ele, como espírito, continuava achando que estava vivo. E muitos dos espíritos continuam achando que estão vivos. Outros tantos ficam em locais escondidos, é verdade. Tem alguns católicos que a gente chegou a conversar no nosso trabalho de Sim. evocação. Eles dizem que ficam lá na igreja. E a gente, uma coisa interessante, sabe, Ale, que os espíritos nos dizem, é que não é porque é uma igreja católica que os espíritos não estão lá. Os espíritos estão em toda parte. Sexto sentido, lembrei. Sexto sentido, então.
Então você vê, ó, os espíritos eles estão em toda parte, eles estão na nossa casa. Uma pessoa, ela que sabe que eu vou no frequente centro espírita há bastante tempo, um dia desse me ligou, falou assim: você que mexe com essas coisas, é possível, vê só, é possível que tenha algum espírito? Parece que eu vi um espírito aqui na minha casa. Eu falei para ela: olha, é provável que tenha diversos, é que na realidade você só conseguiu ver um. Né? Então nós estamos cercados de espíritos. Nos livros de Kardec, eles usam a expressão que nós estamos nos acotovelando com os espíritos. Não é verdade? Sim, Então é eles verdade. usam essa expressão, eles estão ombro a ombro com a gente do nosso lado. Então, às vezes as questões, veja só, como eles estão do nosso lado, às vezes as questões relacionadas com o pensamento nosso são de suma importância, que eles estão ligados na gente. Sim. É uma coisa interessante que você trouxe esse exemplo da frequentadora lá do centro. Olha, é uma coisa assim de lógica, né? É. Se esse vínculo ele se dá via pensamento, que é a ponte, né? O pensamento é uma ponte que ele vai influenciar os nossos sentimentos, o nosso mundo, né, interior da alma, mundo de pensamentos no sentido filosófico, né? Então, se é via pensamento, ele não necessita estar perto. Ele Ah, pode estar sim. em outro lugar e ele está te influenciando da mesma maneira. E tem mais, ô Ale, os espíritos, como, por exemplo, os espíritos protetores nossos, eles são de uma condição elevada, muitas vezes eles estão, sabe aonde? Em outro planeta. Uhum, Eles, perfeito. vamos dizer assim, eles pilotam a gente de lá. Com o É, pensamento, sim. eles tomam conta, dão assistência para nós de lá do outro planeta. E a gente não tem ideia disso. É o caso Mas do nosso anjo da guarda. é o espírito protetor. Então está Sim. lá no outro planeta, ele é o espírito já da categoria, pelo menos, de espíritos bons, Bons. né? E ele consegue, pelo pensamento, como você falou, fazer esse trabalho bem à distância. Uhum. Ótimo. A Silvinha traz uma outra questão interessante. Coelho, sabe-se que um dos sintomas da depressão e da ansiedade é a irritabilidade. Ela pode vir da impaciência. Como lidarmos com essa irritabilidade, já que ela é a porta de espíritos afins? Então, vamos trazer para o nosso, né, pela pandemia. Às vezes a pessoa está com N problemas, sem uma coisa nova, saiu da rotina, quebrou essa rotina, ela começa a ficar irritabilidade, com essa irritabilidade e isso acaba gerando uma influência. É isso? O que acontece, sabe, Silvinha, como a gente mencionou, esses espíritos, eles são mais inteligentes do que a gente imagina. Então, na realidade, ele não nos causa a irritabilidade. Nós, como encarnados, né, como espírito encarnado, que somos um espírito que ainda se irrita muito fácil. E ele sabe as nossas tendências. E eles simplesmente dão corda nas nossas tendências. E a gente aceita isso, entendeu? Essa é a questão. Eles trabalham as nossas deficiências. Deu para Eles vão no entender? nosso calcanhar de Aquiles, na É isso verdade. aí, eles trabalham exatamente em cima daqueles pontos que a gente precisa melhorar. Eles sabem quais são. A gente às vezes não sabe, ou sabe e não dá a devida atenção, né? Ótimo. Agora nós temos o Marco, o coach aqui. Ele vai trazer para nós uma pergunta. Antônio Coelho. Esses espíritos que se modificam após uma conversa nas reuniões mediúnicas, vocês o evocam novamente para saber se mudaram mesmo ou fica só nessa primeira conversa, nesse primeiro tete a tete aí? Boa pergunta, Marcão. Obrigado. Boa. É assim, na realidade esses espíritos, eles tomam consciência da nova realidade. A gente algumas vezes evoca esses espíritos novamente e eles trazem as informações que aquelas informações que eles receberam, normalmente, na grande maioria, foram
de grande valia para eles, e eles, a partir daquele momento, tomaram um novo caminho. E como é que isso se dá? Nas casas espíritas tem lá o grupo de espíritos que trabalha pelo melhoramento nosso, né, dos encarnados e também dos espíritos. Que eles fazem? Eles pegam esses espíritos, num primeiro momento eles vêm lá meio nervoso, né? E nunca, ou poucas vezes vem um só. Porque eles, quando eles estão trabalhando em cima de alguém, os pensamentos, sempre tem alguns. Então vem um que é o que fala e tem alguns outros que ficam ali escutando. Normalmente o que fala é o que se convence primeiro. Alguns outros, num primeiro momento, eles pegam e voltam para onde eles estavam. E olha, aconteceu um fato com a gente bastante interessante no passado, no início desse trabalho que a gente faz. Então, tinha uma senhora que trabalhava com a gente, ela cuidava de um dos trabalhos desse de evocação, e ela falou para o espírito assim: olha, você não vai voltar mais lá. O espírito deu risada, falou para ela: olha, e o meu livre-arbítrio? Perfeito. Então, por isso que eu digo que esses espíritos, eles não são bobos. Eles têm conhecimento, só que ainda eles são meio assim renitentes nas coisas negativas, no mal. Mas eles sabem muitas vezes que eles estão fazendo isso que é prejudicial a eles. Mas a gente também sabe e faz também um monte de coisa errada, né? Não, com certeza. Mesmo sabendo, a gente arrisca ainda, Pois né? é, mas vamos ver se cola. Vai que cola, né? Vai que cola, né? A Carmen, boa noite, Carmen. Ela faz alguma coisa, pergunta relacionada ao Evangelho. Fazer o Evangelho no lar, atrair espíritos para participarem, tem risco deles ficarem na casa? Então, o Carmen, ó, a questão do Evangelho é assim, ela está diretamente ligada com os nossos pensamentos. Eu faço Evangelho. No fim do Evangelho, eu sei o que eu li ou fiz de forma mecânica? Que Ritualístico, lições né? com o ritual? Olha, eu vou fazer Evangelho e pronto. Não é esse o objetivo. Os espíritos dizem que a gente tem que se reunir e estudar o Evangelho e dali tirar lições. O que vai fazer com que os espíritos, tomara que os bons fiquem, né? E os que não são muito bons se retirem, eles se conduzam para outros locais onde possam ser esclarecidos. Mas o Evangelho no lar, por si só, ele não muda absolutamente nada. A gente tem que se conscientizar que o que muda é a nossa forma de pensar e nossa forma de agir. E na doutrina espírita, as obras fundamentais, eles têm exemplos, a gente tem que pegar esses exemplos, né, Ale, e trazer a Sim, nossa razão, claro. né? Perfeito. Traz a nossa razão, vamos pensar, poxa, eu estou fazendo isso, os espíritos falam isso, eu estou me conduzindo certo? É um problema, a doutrina espírita, ainda com o Fábio, a gente outro dia, no dia que a gente estava estudando aqui o livro dos espíritos, os espíritos superiores, eles são sucintos e objetivos. Sim. É só a gente pensar, olha, lê o que eles ensinam e tira dali as lições. Espera aí, vou raciocinar. Kardec não fala 500 vezes os espíritos superiores também para a gente fazer uso da razão? É os É que a filtros, gente, né? Os entendeu? filtros. A gente faz, nem sempre. E toda vez que a gente não faz, a gente acaba sofrendo as consequências. Aqui eu tenho, não é uma pergunta, tá? Mas é um relato que você, como um colaborador da fraternidade, um trabalhador atuante, o que você recomendaria para a Fernanda? Há pouco tempo, diz ela, meu marido estava obsediado por um espírito que queria se vingar do que ela, Fernanda, fez para ele numa vida passada. E disse lá no centro onde ela foi que veio para destruir a família. Pois foi que fiz
com ele em uma outra vida pretérita, e disse que não estava sozinho, obsediando o marido. Daí começou esse período aí, e não podemos continuar o tratamento. Eu acho que ela está perguntando, ela está querendo saber, e agora, o que nós fazemos para poder, Então, mais ou menos seria isso. é, veja, nesse capítulo que a gente está falando aí, que é a partir da pergunta 459 do Livro dos Espíritos, influência oculta dos espíritos Sim, nos nossos pensamentos e ações, tem aí algumas orientações sobre essa questão. Os espíritos, como eu disse, a gente comentou isso há pouco, né? Quando existe esse assédio, o espírito normalmente ele não vem sozinho, porque as pessoas que fazem normalmente coisas erradas, elas não fazem a uma pessoa só, elas fazem a mais pessoas. Esses somos nós no passado. Alguns de nós ainda continuam com esse tipo de pensamento. Mas uhum. então, o que acontece? Como é que a gente faz para se livrar dessas questões? Aí sim, volta ao estudo do Evangelho, ao estudo das obras fundamentais da doutrina em casa. O que os espíritos superiores orientam a gente? Primeiro, a gente tem que saber, quando fizer uma prece, até falou, a gente esqueceu até de comentar. A prece não precisa ser algo assim, olha, vou ler uma prece, é linda, mas foi feita de coração? Ou eu simplesmente li? Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a peça. Eu linkei uma pergunta sobre isso. Tá. Então, é que você tinha falado antes da prece e até a gente esqueceu de Uhum. comentar. Então, o que importa é que a gente trabalhe para que os nossos pensamentos se mantenham elevados. Ela pode também, pelo pensamento, tentar se ligar a esse espírito e dizer para ele que ela pede desculpa, que nesse momento ela não se recorda da situação que ocorreu, mas que ela peça desculpa para esse espírito, que ele possa buscar ajuda, para ele ser melhor orientado em alguma casa espírita, em algum lugar. Porque na casa espírita, ou ali, tem lá os grupos de trabalho, mas também tem os Sim, espíritos que estão lá trabalhando. Não eles não têm problema do coronavírus, entendeu? Os espíritos não ficam doentes. Eles continuam firmes lá. verdade, Quem não vai somos nós. Né? A gente verdade. que não acaba não indo. Mas procura pelo pensamento pedir desculpa a esse espírito, que no momento oportuno que vocês possam conversar e ajustar essas diferenças. Sabe por quê? É importante que a gente faça isso, Uhum. porque a gente tem um outro detalhe que às vezes a gente não se dá conta. Você acha que a gente está encarnado numa família que foi tudo lindo, maravilhoso no passado, ou são espíritos que tiveram necessitam de alguns ajustes hoje? Com certeza, isso faz parte da lei de causa e efeito, né? Entendeu? É simples assim e a gente não percebe. A gente Verdade. Ó, sabe disso e não percebe. a Marli traz uma pergunta fantástica. Essa aí eu vou jogar lenha agora para você. Obrigado. Marli, obrigado, viu, Marli? A Marli fala o seguinte: a legião de obsessores com a pandemia está mais intensa, tem mais facilidade de influenciar? Olha, é a mesma coisa. A gente tem que ler, Marli, tenta ler se você puder depois, sobre os flagelos destruidores, né? Que é a partir da pergunta 737 do Livro dos Espíritos, que Kardec relata essas questões relacionadas a esses flagelos destruidores. Como a gente falou no começo, a gente por vezes imagina que essas coisas negativas, essas influenciações que a gente acaba recebendo, são más. Mas, na realidade, esses momentos servem para a gente refletir, e é só nesses momentos, ou para a maioria, né, que vai buscar ajuda numa casa espírita, toma contato com as informações que a doutrina espírita, por exemplo, traz, e aí a pessoa, com esse contato, ela pode tomar uma nova caminhada sozinha. Não depende de ninguém. Você percebe como é a sabedoria, como Deus é sábio, né? Ele faz coisas para a gente se mexer
E a gente mesmo resolveu o problema, sozinho. Mas a É gente não percebe. sabedoria divina, né? Pois é, e a gente vai buscar sempre alguma coisa fora da gente. Quem precisa mudar somos nós. O que eu estou fazendo para ser melhor? É simples, né? Só que a gente não faz, e eu me incluo nisso. A gente fala isso, parece que é fácil. Não é fácil. Eu também me incluo nisso aí. A gente tenta, a gente estuda e tal, mas a gente tenta errar o mínimo possível, né? Porque nós somos falhos todos ainda, precisamos melhorar. Mas as informações a gente tem, né? Tá. Uma outra coisa, o pessoal está um pouco meio que assustado ali, então vamos jogar um pouco um pano quente ali. Tá. Cara, uma pergunta simples. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo no mal? Então, ele pode. Ele só não consegue porque a vontade dele às vezes é muito fraca. Ó, a gente tem que entender algumas coisas que são importantes. É, primeiro, que nós somos um espírito que está aqui para fazer algumas experiências e para isso a gente utiliza de um corpo, certo? Sim. Como espírito, nós temos três ferramentas fundamentais para a gente trabalhar essa nossa evolução: a inteligência, a vontade e o pensamento. São os três atributos que é inerente a todos, né? E todos nós temos. Uhum. Uns não desenvolveram muito ainda, tá certo? Esses atributos vão desenvolvendo ao longo da sua jornada, como nós. A gente não pode esquecer que nós chegaremos à condição de Jesus. Vai demorar, mas a Sim. gente vai precisar desenvolver esses atributos. Você Então, não a esquece dos inteligência. amigos lá, tá? Quando você chegar. Não, mas você vai chegar primeiro. A gente vai se puxando, vai puxando o outro. Então, a inteligência são os conhecimentos que a gente vai angariando. A vontade é o que nos move a fazer as coisas. E o pensamento é a gente, usando a nossa inteligência, pelo pensamento a gente arruma os meios de dar assim, vazão à nossa vontade, de como fazer que a nossa vontade ela siga adiante. Então, é preciso que a gente, sobretudo na nossa caminhada, a gente tenha vontade. E é indispensável, Ale, que a gente esquece que a doutrina espírita, nós falamos, quantas vezes nós falamos nas palestras que é o Consolador prometido por Jesus? Sim, perfeito. E a gente segue o que está escrito? A gente não gosta de consolador, né? Eu acho que, entendeu? A gente sabe, a gente estuda, mas a gente não põe em prática. Se põe muito pouco. Então você vê, nesse momento da pandemia, está escrito lá naquele artigo das Ilhas Maurício, Maurício. que os flagelos destruidores, eles servem para adiantar mais rapidamente a população do planeta. E na Ilhas Maurício, eu fiz uma conta, ali, o espírito, a pessoa que mandou a carta para o Kardec, ele falou que morreu 60 mil pessoas. Eu fiz uma conta. Quase dizimou a ilha toda. Então, a Ilhas Maurício hoje tem 1.200.000 habitantes. Tudo. Eu fiz uma conta mais ou menos relacionada à população do Brasil. Naquela época, a Ilhas Maurício tinha 120 mil habitantes. 50%. Morreu 50%. E a gente esquece também da peste negra lá na Europa, em 1340, a gente comentou, eu e o Fábio, morreu metade da população da Europa. A gripe espanhola também dizimou A um gripe terço espanhola. da Então, população mundial. Então, o que acontece? A gente sabe dessas coisas. Esses flagelos, Deus permite que aconteçam para que a gente ande mais. Só que o andar mais normalmente tem sido sempre do lado material. Uhum. A grande maioria da população ainda não conhece a doutrina espírita. Eles são espiritualistas, mas
tem alguns, né, que são espiritualistas, acreditam na sobrevivência da alma, mas não dessa maneira que a doutrina espírita vem nos esclarecer. Então, enquanto a gente não souber que o que a gente plantar hoje, a gente vai colher no futuro, é a lei de causa e efeito, como você muito bem lembrou agora há pouco, no futuro só vai ser a colheita do que a gente está fazendo hoje. Todos nós. E a gente, como espírita, fala, opa, ter esse flagelo é para melhorar a humanidade. Eu estou me melhorando? É que nem muitos nessa questão que o planeta vai se regenerar, mundo de regeneração. O pessoal pensa que é por osmose que a gente vai. Esse processo de evolução sempre existiu, só que é por mérito, é por merecimento. Só vai ter acesso a esses mundos quem de fato construir caracteres para isso, senão você vai ficar aqui mesmo. Ó, é que as pessoas, a gente estuda a doutrina e também não associa isso. A lei de evolução é uma lei natural. O planeta sempre evoluiu. Sempre, desde então. Desde que foi criado, ele vem sempre evoluindo. Isso é uma coisa que acontece naturalmente. E as pessoas às vezes falam isso como se fosse alguma coisa maravilhosa. Uhum. E não é uma coisa natural. Sim, com certeza. A Josenilda, manda um abraço para a mãe, viu, Jô? Ela faz uma perguntinha aqui, astuta. Uhum. Por que às vezes quando eu estou em um estudo ou em uma oração, aparece sempre alguém para atrapalhar? Seria alguma influência? Olha, Jô, às vezes a gente não faz ideia de como esses espíritos que influenciam a gente procuram nos atrapalhar em todos os momentos. Imagine um momento que você está lá concentrado ou que você esteja estudando a doutrina, é o momento que você está trazendo conhecimento para o seu espírito. Aí ele vai te importunar, aí quebra aquilo, tudo que você estava fazendo com a maior boa intenção, aí você fala, puxa vida, alguém veio me atrapalhar, e esquece do objetivo, né, que era ganhar conhecimento, às vezes mandar fluidos para algumas pessoas que precisam e tal, e a gente esquece disso, né, Ale? Verdade, fato. E a luta, lembrando também do genocídio dos judeus, 6 milhões, ó. Pois A é. Adri está falando, 50 milhões de pessoas no mundo falece, isso em um período de 2 anos. Então, isso sempre teve, né, no nosso dia a dia. É que desta vez eu acho que pegou a gente de surpresa, né? Porque a gente nunca vivenciou isso de uma tal maneira. Né? A gente é jovem, apesar da idade, né? Então a gente não teve esse contato. Ó, isso está fazendo propaganda enganosa, Ale. Você gosta de ser, a gente é jovem. A gente, você pode até falar por você, eu já não sou muito. Mas olha, a gente fala que não sabe de certas coisas, e ainda de novo, no sábado nós fizemos, como eu falei, o programa com o Fábio, eu fui dar uma pesquisada. Você acredita que no ano de 2017, desculpe, no mundo morreram 5 milhões de crianças de 0 a 5 anos? No Brasil, um monte. Então, veja só, é que quando acontece esse tipo de coisa, não está batendo na nossa porta. Ao caso da pandemia, está batendo na nossa porta, cara. Sabe? Está tocando a campainha ali, ó. Fica esperto. Aí todo mundo fica em casa. Outra coisa, o meu filho mesmo, o meu filho mais novo tem 22 anos. Ele trabalha, está fazendo o tal do home office e tal. Mas ele já está agoniado de ficar em casa. Assim como ele, grande parte das pessoas que eu conheço. Mas a gente tem que ter paciência. Olha, eu vou te dar um dado aqui da ONU, tá? A Organização das Nações Unidas. Uhum. Ela fez, não vou te lembrar agora o ano específico. Ela diz que a cada 5 segundos morre uma criança de fome. Mas veja,
E a gente não é um dado da ONU, quem quiser acessar isso no Google, acessa. Uhum. A Sandra Fiore, lá no programa que você fez com ela disse que a projeção da Organização Mundial de Saúde, que é neste ano, se não me falha a memória, sem contar essa problemática toda da pandemia, 20 segundos. cada 20 segundos vai se suicidar uma pessoa. A gente sabe disso. Isso eles não estavam contando com a pandemia, né? Estava Pois é, fora. pois é. Então você veja, além dessa situação toda nova, quantas pessoas vão acabar desencarnando, não pela pandemia especificamente, não pelo coronavírus, mas por coisas que acabam trazendo problemas, a pessoa se suicidarem, por exemplo, a depressão da pessoa ter que ficar em casa. Porque traz uma depressão, a pessoa se sente impotente muitas vezes, né, Ale? Sim, com certeza. Para a gente fazer uma última pergunta, né, do chat, depois eu tenho mais uma para você. O Marcos Vinícius nos fala: essa lotação nos hospitais brasileiros com pessoas suspeitas de terem o vírus podem ser uma epidemia de pessoas influenciadas espiritualmente, assim como ocorreu na Judéia na época de Jesus e em Morzine no século XIX. Morzine, ele está falando, são os processos, né, Uhum. de É, Morzine. Marcos, olha, os espíritos, por vezes, influenciam pessoas e influenciam grupos. A gente nota que agora a influência é para o planeta, para que a gente acorde, né? É, tomara que a gente acorde, para que não ocorram com maior frequência, daqui para o futuro, outras questões como essa. A gente vê que tem vindo aí outros tipos de vírus, e tem uma coisa que a gente acaba não acompanhando, sabe, Ale? Uhum, Eu, às vezes, eu vou para Ilhabela, aqui, litoral de São Paulo, né? O sim. pessoal deve conhecer perto de São Sebastião, Caraguatatuba. Às vezes eu vou lá. E eu, por acaso, eu me inscrevi na prefeitura deles, lá eles têm uma página no Face, e eu me inscrevi na página deles. Então, eles publicam diariamente essas coisas relacionadas à Covid-19 e Uhum, tal. uhum. Só que eles publicam também sobre a dengue. Lá na Ilhabela, tiveram, acho que 200 e poucas pessoas com problema, que fizeram exames da Covid-19, algumas foram é, é, constatadas que realmente estão, mas não desencarnou nenhuma. Da dengue, tem quase 1.000 e morreu uns 8. E a gente não fala, tem outro monte de coisa acontecendo dessas doenças, por exemplo, que são mais sérias e a gente não se dá conta. A gente está com a visão Sim. concentrada no Covid-19. Uhum. Mas tem outras doenças dessas que têm acontecido ou surgido com uma frequência maior nos últimos anos e tem levado, feito retornar para o mundo espiritual alguns dos nossos irmãos encarnados, né? Eu sempre digo, é um contrassenso, né? Hoje a gente tem a ciência cada dia, né, alavancando mais. Hoje é uma coisa que hoje é hábito, antes não era. Você pode operar o feto no útero de uma mãe, né, e tudo mais, e a gente morre de dengue. Pois é, pois Olha o contrassenso, né? Morre de dengue. então É você o que você vê. falou. Então tem muitas coisas acontecendo. Na realidade, o mundo espiritual, os espíritos superiores, se a gente lê as questões relacionadas lá à Ilha Maurício, Uhum. se você vê as duas comunicações, você percebe que o objetivo deles principal é que a gente evolua. E às vezes, para a gente evoluir, é preciso que a gente retorne para o mundo espiritual, faça uma série de reflexões, pense, né, nas coisas que a gente fez aqui
E aí, volta para cá, reencarna. Opa, vou lá, estou numa condição melhor. Só que a gente chega aqui e tem aquele problema do esquecimento do passado. E muitas vezes a gente acaba se perdendo. Mas a gente que tem contato hoje, acho eu, com a doutrina espírita, não vai ter desculpa mais. Se a pessoa é evangélico, católico, ele não sabe, ele não entende isso como a gente entende. A gente entende. Aí você vai chegar lá no mundo espiritual, conversar com o seu espírito protetor de repente, falou, "Pô, você não falou que ia lá e você ia melhorar, a gente te pôs em contato com a doutrina, Uhum. e, e aí? Fez o quê? Tem algumas coisas, só lembrando, Ale, é a partir da questão 258, se não me falha a memória, do Livro dos Espíritos, que fala da escolha de provas, Uhum. né? As dificuldades que a gente aqui enfrenta, elas decorrem das nossas escolhas. Mesmo no caso de ser expiação, Ale, Uhum. é algo, vamos dizer hoje aqui, eu tenho uma conduta errada. No futuro, mesmo que não prejudique assim a olhos vistos as pessoas, né, mas que eu prejudique, que eu lese de alguma forma as pessoas que estão à nossa volta, no futuro eu vou querer ressarcir isso. Não é por conta, as pessoas às vezes não estão nem cobrando. Existe um dos itens lá do Céu e Inferno, que é o Antônio B, enterrado vivo. Você já leu essa? Já li, já li, já li. Então, se a gente lesse aquilo, Ainda bem que foi o Antônio B, né? Se fosse o é, Antônio C, aí aí eu já é dancei, né? problema já. Dancei, imagina. Mas é que a gente às vezes lê os relatos da revista Espírita, do Céu e Inferno, e mesmo da revista Espírita, e a gente acha que aquilo é uma historinha. Todos esses casos são casos de espírito que estão relatando as aflições que eles passaram. No caso desse, foi quando, no momento que do retorno dele para o mundo espiritual. É bastante interessante, tinha uma razão de ser. O espírito que ele prejudicou era o espírito da ex-esposa dele. Lembra disso? Sim. Era a esposa, quando ele estava encarnado. A esposa já tinha perdoado ele, mas a gente tem que reparar o erro. Perfeito. Né? A gente acha, não, tá desculpado, tá tudo jóia. Não é isso não. Tem que pagar a conta. Tem que reparar o que fez de errado. Arrependimento, expiação e reparação, né? É isso Esses aí. três processos aí. São 3 momentos. Só que a gente acha que não é assim. Você vê, ele que escolheu passar por essa situação, que nem o espírito estava cobrando ele, mas era ele com ele mesmo. Uhum. Para nós, sabe, Ale, neste momento, ainda é muito difícil de entender isso. Não, ninguém viu, tá tudo bem, né? Aqui nós brincamos, se colar, né? Vai que cola, Vai que né? cola, né? Vai que cola. Só que quando chega no mundo espiritual, opa, esse negócio que você fez lesou quantas pessoas? Aí lá, o nosso pensamento muda. Fala, puxa vida, imagine que daqueles 5 milhões de crianças que morreram lá em 2017, por conta da minha falcatrua, morreram 50, ou uma que seja. Percebe? Tá. O nosso tempo já expirou, tá? E para a gente fechar, resumidamente, como então a gente criar antídotos para essas influências perniciosas? O que eu posso fazer? Eu acho que o principal que a gente pode e deve fazer, primeiro, sabe, Ale, é buscar o conhecimento. Com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, a gente vai, aos pouquinhos, mudando a nossa forma de ser e agir. Eu falo, às vezes, as pessoas começam a estudar a doutrina,
e no dia seguinte elas acham já que são pós-graduadas, já querem discutir coisas. Ainda no outro programa com o Fábio eu brinquei, ó, a gente começa no 2 mais 2, aí no dia seguinte quer fazer equação de segundo grau e no outro dia já quer fazer derivada integral, entendeu? Então a gente precisa entender que a gente vai dar um passinho por vez. Não é igual acender e apagar a luz. Amanhã eu vou estar perfeito? Não vamos. A gente precisa ter consciência disso, que a gente vai caminhar, vai cair, vai levantar, mas a gente precisa dar passos para frente, buscar a evolução, que esse é o nosso objetivo, né, Alê? Tá, e o papel da prece? A prece é uma ferramenta muito bem explorada por Kardec, e Santo Agostinho nos fala da questão muito bem da prece, né, que ela acalenta o ardor, né, da alma. Santo Agostinho é bem poético, né? Então, o que você fala sobre essa questão? Então, a prece eu acho que é de fundamental importância para a nossa caminhada. Através da prece, a gente vai se ligar com o Criador, né? Então, desculpa, eu não consegui ver o nome dessa moça que você pôs a última. Da A Carmen. Carmen. É isso aí, Carmen. A gente tem que ter uma prece sincera, realmente de coração, que a gente procure se ligar com Deus. Não precisa ser uma coisa assim maravilhosa. Ah, eu não sei nenhuma prece legal. Fala, Deus, de coração, me ajuda nesse momento que eu estou atravessando, a ter a paciência, que eu possa estudar para buscar o esclarecimento, para entender melhor esse momento que eu vivo e no futuro estar em condições melhores. Ótimo. É simples assim, não tem muito mistério, sabe, Ale? Eu acho. É só a gente fazer as coisas da forma que os espíritos superiores orientam. Tá. Aqui, para a gente encerrar, a gente sempre faz um bate-bola, uma resenha, né? Um bate-bola, dois toques, né? Uhum. Então, vou te dar uma palavra, né? E você discorre rapidamente sobre ela. Perfeito? Tá bom. Um fato na sua vida. Um fato na minha vida, o nascimento dos meus filhos. Ótimo. Deus. Deus é criador, né? Pai de infinita bondade, de amor, e a gente às vezes esquece disso. Se a gente atravessa esses momentos difíceis, a gente já falou ao longo do programa, se Deus permite que a gente passe por essas situações, e se Deus é bondade infinita, é porque essas coisas serão boas para nós. Confiemos na bondade infinita de Deus. Jesus. Jesus é o nosso mestre, né? É aquele que, como Kardec, não é muito lembrado por nós, só nos momentos de aflição, mas se a gente buscar a história de Jesus, os ensinamentos que Jesus trabalhou para nos trazer, até hoje são importantes. Hoje a gente, através da doutrina espírita, consegue entender com melhor clareza aquilo que Jesus lá no passado falou por parábolas, né? Os espíritos superiores conseguiram traduzir de forma clara e objetiva os ensinamentos de Jesus. Kardec também foi um espírito superior que trabalhou, segundo alguns, o próprio Cosme, que a gente conhece. Kardec era também um espírito superior e trabalhava diretamente com Jesus. O Cosme, inclusive, fala que o espírito de verdade, que é quem coordenou todo o trabalho da doutrina, veja que responsabilidade, era o espírito de Jesus. Então, é um espírito de um conhecimento que a gente não tem ideia ainda, mas que trabalha por todos nós em todos os momentos da nossa jornada. Ele é o responsável pelo planeta. Ótimo. Um desejo. Um desejo é que eu gostaria imensamente, sabe, que a doutrina espírita fosse melhor compreendida, que as pessoas buscassem um estudo das obras fundamentais, que são, desculpe a redundância, de fundamental importância para o nosso conhecimento. E a gente não dá
o devido valor. Lamentavelmente, o Kardec, que você mencionou há pouco, ainda no próprio meio espírita é um ilustre desconhecido. Ótimo. Lamentavelmente. Para a gente encerrar agora de fato, né, sua participação, a prece final é por tua conta, ok? Tá bom. Então, vamos fechar os olhos um instante, então, por favor. Elevar o nosso pensamento mais uma vez a Deus, a Jesus e aos espíritos amigos que nos auxiliaram na noite de hoje. Que esses espíritos possam continuar conosco e nós, da nossa parte, possamos nos manter com os pensamentos elevados para que os espíritos inferiores não façam de nós presas fáceis. Que assim seja, graças a Deus. Querido, mais uma vez, gratidão por tudo, que Deus te abençoe sempre e deixe um abraço carinhoso a todos aí, tá? Gratidão Obrigado, mesmo. Ale. Obrigado, Ale, pela oportunidade e conte conosco aqui. Obrigado. Para a gente encerrar, quero agradecer a todos que mandaram perguntas, a todos que participaram, a todos que deram aquele suporte, compartilhando. Aliás, não se esqueça de curtir, de compartilhar. Muitas pessoas podem se beneficiar desse conteúdo que o Antônio Coelho trouxe para nós. Gratidão mesmo. E fica o convite para sexta-feira, tá? 21h05, nós vamos falar sobre psicografia, cartas consoladoras. Nós estaremos aqui recebendo o nosso querido amigo Newton Stuck, ok? Então fica o convite e gratidão também, que Deus possa abençoar a todos vocês onde quer que estejamos. Muito grato.